Olá, meu nome é Kelly Zoppi Flores, eu trabalho com formação de professores na educação infantil e séries iniciais do fundamental. Na universidade eu faço pesquisas na área do brinquedo em brincadeiras. E aproveitando esse tema, hoje eu vou falar sobre a importância da brincadeira no cotidiano da escola. Bom, quando eu falo em brincadeira, eu preciso conceituar, né? Como há vários tipos de brincadeiras, né? Então, quando eu vou falar em brincadeira aqui, eu vou falar sobre o jogo protagonizado, quando a criança assume papéis. Então, como acontece na brincadeira simbólica, no jogo simbólico, no faz de conta. Eu selecionei algumas imagens que mostram, né? Que mostram que tipo de brincadeira que a gente vai abordar aqui hoje. Bom, na primeira imagem, nós temos as crianças brincando de casinha, né? O menino está passando roupa, e na segunda imagem, o menino assume o papel de um médico veterinário. Então, ele está cuidando lá do urso junto com outra veterinária. Eu sempre, nas escolas, eu costumo fazer a seguinte pergunta: qual o papel que a brincadeira simbólica ocupa na escola? Né? Então, analisando os planejamentos, vendo o cotidiano das escolas, de um modo geral, o que eu percebo é que a brincadeira acontece em horários marginais, né? Então elas acontecem ou na troca de uma atividade para outra, ou quando termina, ou no início da aula, ou no final da aula, né? As crianças se organizam sozinhas. Então assim, porque eu percebo que não há um planejamento para essa brincadeira acontecer, né? Em que o professor seleciona materiais, organiza um espaço, tem um horário fixo no calendário, no planejamento para essa brincadeira acontecer. Então assim, eu tenho uma hipótese para, por que isso acontece, né? Por que apesar de todo mundo valorizar a brincadeira, quando a gente pergunta para os educadores, né, o que eles acham sobre a brincadeira simbólica, de um modo geral todo mundo valoriza, todos valorizam, mas assim, mas então valoriza, mas por que não tem na grade, né? Por que não é de maneira sistemática essa prática? Bom, porque assim, o que eu penso é que enquanto a criança brinca, né, a gente não consegue mensurar um resultado, né, um resultado, um conhecimento, né, que a criança está fazendo. Então, por exemplo, se ela está montando lá um quebra-cabeça, você visualiza um resultado. Ou quando a criança pula a corda, você vê, a criança não pulava a corda, agora ela passou a pular a corda. Ou numa situação também, na matemática, né, tem um jogo, uma situação, problema, e aí a criança resolve aquela situação. Então, você vê o que acontece, né? E na brincadeira simbólica não, né? Então, a partir do momento que o educador ele entender, né, ver quais são os conceitos, o que está por trás dessa brincadeira, né, e o que significa a criança assumir papéis, né, se relacionar com o outro, o que significa essa criança brincar com o outro, o que acontece, o que faz com que essa brincadeira potencialize o desenvolvimento cognitivo dela, né, eu acredito que aí sim a brincadeira vai começar a ter um espaço maior na escola. Bom, e para ajudar nessa discussão, dois autores importantes e bem conhecidos, né, entre os educadores, que é o Vygotsky e o Leontiev, eles estudaram o desenvolvimento da brincadeira ao longo da educação infantil e das séries iniciais do fundamental. O Leontiev, em um dos artigos, né, do livro Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, o artigo ele se chama Os Princípios Psicológicos da Brincadeira Pré-Escolar. Ele faz um mapeamento, né, do desenvolvimento da brincadeira, ele coloca pra gente, ele indica em que momento a brincadeira simbólica começa a acontecer na criança. Então, por exemplo, né, então veja só o que esse bebê ele está fazendo. Então, nesse primeiro momento, né, a ação dessa criança é a partir daquilo que o objeto oferece para ela, né? Então, nesse momento, o que ela faz é ela e o objeto, né? O que o objeto me oferece e como
como possibilidade. Então aí nesse caso, né, então colocar na boca, ele tá com um adaptador, colocar na boca, apertar os botões lá desse carregador. Então assim, neste momento a brincadeira simbólica não aconteceu, porque ainda é só a relação dela com esse objeto, né? Agora, veja só nessa terceira imagem, o que acontece com essa criança? Então ela está com um telefone, já está imitando alguém, né, o pai ou a mãe, né, usando o telefone. Então aqui a criança, ela tem uma percepção, a percepção dela em relação ao objeto mudou, né? Então aqui ela percebe que esse objeto pertence a um humano, que é a mesma coisa na imagem abaixo, o bebê também fazendo a imitação com o telefone. Aí aqui a criança já usando as sandálias da mãe, né? E aqui a brincadeira clássica de mamãe e filhinha. Bom, aí o Leontiev, ele afirma assim, no momento em que a criança toma consciência, né, da relação humana com os objetos, é aí que a brincadeira simbólica se inicia. Então, assim, e nesse começo, né, a criança ela é protagonista da ação dela. Então a criança menor, ela vai brincar de mamãe e filhinha, né, ou de papai, de bombeiro, de médico, né? Então as ações são mais individuais, né? Ela que assume o papel dessa brincadeira. E a partir do momento que as relações sociais se ampliam, aí outras crianças começam a fazer parte da brincadeira dela, como é nessa situação aqui imaginária, em que as crianças estão brincando de cabeleireira, né? Então aí tem a cabeleireira, tem a cliente, né? Já na outra imagem, né? numa situação aqui de supermercado, então tem o cliente, tem vários personagens, vários papéis atuando aí na brincadeira. Então só para a gente retomar, no começo, né? Então ainda na primeira imagem, o bebê, as ações dele está em função daquilo que os objetos oferecem como possibilidade, né? Então aqui não há ainda a brincadeira simbólica, e aí já nas duas imagens, né, a criança começa a ter uma percepção que esse objeto pertence a um humano, né? E aí que o Leontiev nos aponta o início da brincadeira simbólica. Só que ainda é muito inicial, então a criança ela é protagonista da ação, ela ocupa o papel central da brincadeira. Então, assim, é muito comum, por exemplo, a gente ver várias crianças brincando, né, juntas, mas elas brincam, cada uma assumindo um papel, né, elas não estão interagindo ainda com a outra. E aí, por fim, quando a percepção dela aumenta, né, ela consegue perceber, as relações sociais dela ampliam, aí outras crianças entram também na brincadeira, outros papéis. Então no caso aqui do supermercado, né, veja que tem várias crianças interagindo, assumindo papéis diferentes, só que na mesma brincadeira. Bom, retomando aquela ideia que eu falei no início, né, qual a importância da brincadeira simbólica para alavancar o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Então Leontiev e o Vygotsky, ele nos aponta que, assim, quando a criança assume papéis, né? Então, por exemplo, no caso lá da brincadeira que eles estavam fazendo do supermercado, quando ela assume o papel de caixa, ou do cliente, ou né, do vendedor de frutas, então para cada papel há uma série de regras de comportamento, né, que a criança precisa seguir. Então, assim, e ela, na relação com o outro também, a criança precisa ser coerente, né? Então, assim, se ela é um caixa de supermercado, ela precisa agir em função, né, de ser um caixa de supermercado. E se ela foge, se ela não assume corretamente aquele papel, as outras crianças as advertem, né? Então, nesse processo, veja, se a gente imaginar uma criança pequena, né, a dificuldade que ela tem em cumprir regras é muito grande, né? Então, assim, só que na brincadeira simbólica é como se a criança fosse maior do que ela realmente é, né? Então, ela consegue dar conta de assumir regras que numa situação normal ela não conseguiria, né?
E isso para o Vygotsky e para o Leontiev são pontos chaves, né? E que isso seria responsável para alavancar o desenvolvimento das crianças. E sem contar que, assim, quando a gente coloca também as crianças nessa situação, né, do jogo protagonizado, as crianças precisam, né, vão brincar de cabeleireiro, por exemplo. Quem que vai assumir o papel de cabeleireiro? Quem vai ser a cliente? Como que a gente vai organizar esses materiais? Então as crianças precisam, né, levantar hipóteses, elas precisam testar as hipóteses, elas precisam também negociar para ver quem é que vai ser o cabeleireiro ou a cliente, né? Então do que elas vão brincar. Veja que assim, e colocando criança com criança para trabalhar, são crianças que pensam da mesma forma. O pensamento abstrato, né? O que é desejável. A criança se colocar no ponto de vista do outro, né? E o que a brincadeira simbólica oferece, né, para ela. Eu trouxe algumas ideias sobre a organização de espaços, né, e a seleção de alguns materiais que vocês podem usar nas escolas. É claro que vocês podem, tem que ver, né, o repertório que vocês têm, o que é disponível na escola, mas vamos lá. Então veja, aqui nós temos as cabanas, né? Eu gosto muito de fazer a cabana com malha, é um tecido muito apreciado pelas crianças, é gostoso de manusear, né? É bem fácil de trabalhar com a malha também. E aí tem várias possibilidades de montagem, né? Nessa segunda imagem aqui da cabana, que a gente precisa complementar, né? Então, além da cabana, então materiais como estetoscópio, avental, máscara, bonecos e bonecas, né? Então, para trabalhar essa questão, a brincadeira, né, de médico. Eu gosto muito de trabalhar com materiais não estruturados, né? Então com toquinhos de madeira, com metais, utensílios de cozinha. A gente pode também colocar, né, fantasias variadas, acessórios, chapéus, paletó. Então assim, sempre então fazer uma programação, né? Veja já o que foi selecionado, né? Deixar disponível para as crianças por um tempo. E quando a gente perceber que aqui já, né, perdeu o interesse, que a gente pode né, aumentar, né, deixar aquele espaço mais atrativo, então a gente troca alguns materiais, acrescenta outros, né? Uma outra sugestão também, colocar ferramentas, capacete de bombeiro, carrinhos, bancadas. E essa organização é uma organização para leitura, né? Leitura, teatro. Então veja que eu disponibilizei pneus, né? Dentro dos pneus eu coloquei almofadas, né? Então além de ficar, né, esteticamente fica bonito e fica aconchegante para as crianças também. Aí eu coloquei 2 esteiras de palha, então tem ali pendurado livros, né? Aí com fantasias no lado. Então assim, são sugestões. Na próxima imagem, aqui vocês é o brinquedo simbólico que foi apresentado para vocês no último Inarce, né? É um brinquedo que eu criei lá na universidade. O brinquedo simbólico são peças não estruturadas, em que as crianças montam a própria brincadeira. Então, só para retomar, né? Então a gente coloca as crianças para montar, então aí elas precisam decidir que brincadeira que elas vão fazer, elas precisam, né, levantar a hipótese, testar as hipóteses, a gente, né, essa peça encaixa nessa peça, né? E depois, que brincadeira que a gente vai fazer? Né? Então, então os meninos aqui, olha, carregando, levando o material, montando a brincadeira, né? Ali é uma outra situação, é um outro grupo com brinquedo simbólico. Aqui eles montaram, as meninas estavam com fantasias, né? Então elas assumiram o papel de princesas, ao mesmo tempo as princesas brincando, né, brincando de casinha. Então além do brinquedo simbólico, né, então a gente acrescentar fantasias, utensílios domésticos, né, para alimentar essa brincadeira simbólica dela, para enriquecer a brincadeira da criança.
Agora aqui, né, a professora, ela com uma capa, né, com tecido com TNT, ela fez a Chapeuzinho Vermelho, né? Então são crianças pequenas, né? Então as crianças, então ela fez a situação imaginária do Chapeuzinho Vermelho. E então assim isso é fundamental também, o professor ele participar, né, como mediador. Então, como as crianças aqui são muito pequenas, né, então a professora assumiu o papel da Chapeuzinho Vermelho, né, e as crianças assumiram outros papéis, mas aí foi conduzido mais pela professora. E aí isso é fundamental, né, a participação também do professor como mediador. Então ele vê a criança, ela está ali numa situação que você percebe que precisa de algum brinquedo, de algum material não estruturado para acrescentar, para enriquecer aquela brincadeira, né? Então, assim, é esse professor que observa, né, que faz essa mediação, né, ajudando essas crianças assim, a melhorar a qualidade dessa brincadeira. Bom, e eu selecionei alguns materiais, algumas possibilidades de materiais. Então, plásticos, né, que são bijuterias, a parte de metais, latas, forminhas dentadas, sementes também. Eu gosto muito de trabalhar com elementos da natureza. E aí, por fim, né, tonéis para as crianças explorarem, carrinhos, aí tecidos, tocos de madeira, utensílios de cozinha. Bem, é isso. Então, muito obrigada. Aproveito para convidá-los a participar do nosso fórum, né, que o endereço está aí embaixo da tela. Deixo também o meu e-mail, então é casopei@uol.com.br, tudo em minúsculo. Bom, espero revê-los em breve. Até mais.